Olá, como estão todos? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos agradecer a Deus por nossa saúde e por esta oportunidade de aprendizado. Que sejamos sustentados e inspirados à prática dos ensinamentos que recebemos, podendo assim nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Hoje nós daremos continuidade às histórias de Moisés. Falaremos a respeito das 10 pragas do Egito. Antes de falarmos sobre as 10 pragas do Egito, vamos revisar a nossa primeira aula sobre a história de Moisés. Moisés nasceu no Egito, onde existia um faraó. Este faraó escravizou todo o povo hebreu para trabalhar nas suas conquistas e riquezas. O povo hebreu estava crescendo e, com receio que eles se revoltassem, o faraó ordenou a morte de todos os filhos hebreus. Os pais de Moisés, vendo que não conseguiriam mais esconder a criança, o acomodou em um cestinho, colocando no rio onde a princesa, filha do faraó, se banhava. Ao achar Moisés, a princesa o adotou. Moisés foi criado como um príncipe e sua verdadeira mãe sempre esteve ao seu lado. Já adulto, Moisés discutiu com um egípcio por vê-lo maltratar um escravo. Para defender-se, acabou matando o soldado. Com medo do faraó, Moisés fugiu para outro país, onde casou e passou a ser pastor de ovelhas. Moisés recebeu uma missão através de um espírito de luz, para que libertasse o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés despede-se da sua família e volta para o Egito para conversar com o faraó. O faraó recusa-se a libertar os hebreus da escravidão, porque era mão de obra abundante, barata e gerava suas riquezas. Moisés, através de sua mediunidade, recebia as comunicações dos espíritos e o avisa das pragas que irão acontecer. Invasão de sapos e rãs, enxames de insetos, pragas, morte de animais, doenças, chuva de granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos, inclusive o filho do rei. Então vieram as pragas. Vamos entender como isso aconteceu? Profissionais estudiosos, como pesquisadores, arqueólogos, cientistas, egiptólogos, historiadores, entre outros, através de diversos estudos e pesquisas avançadas, construíram justificativas científicas para a explicação da ocorrência das 10 pragas. Todos os fenômenos são possíveis de terem sido naturais e sequenciais. A primeira praga: águas transformadas em sangue e morte dos peixes. Os escritos registraram que toda e qualquer água do Egito foi transformada em sangue, e os rios foram contaminados, o que resultou na morte de todos os peixes. Pesquisadores científicos relatam que no final do reinado de Ramsés II houve uma mudança de clima, liberação de gases e ocorrência de seca. As altas temperaturas e a escassez de chuva podem ter alterado as características do rio Nilo. Esta alteração provocou a proliferação de uma alga, Oscillaria rubescens, que, em águas quentes e pouco movimentadas, morrem e deixam a cor da água avermelhada. Outra possível explicação seria que, com o vazamento de gás subterrâneo, no fundo do rio, ocorre grande concentração de ferro, e quando este ferro se misturou à superfície, com a liberação de gás e contato com oxigênio, formou hidróxido ferroso, a ferrugem, causando a cor vermelho-amarronzada na superfície do lago. Com esta ocorrência, as águas contaminadas ficaram sem oxigênio, causando a morte dos peixes. Os registros bíblicos relatam que rãs e sapos infestaram todo o território do Egito. De acordo com hipóteses de pesquisadores, a proliferação da alga teria afetado o ciclo reprodutivo dos girinos.
acelerando a transformação em rãs pela metade do tempo. Outra possibilidade é que com o vazamento do gás ocorreu a falta de oxigênio na água. Todas as criaturas do rio morreram, peixes boiaram e sapos e rãs saíram da água ocorrendo a invasão e morreram mais tarde. A terceira e a quarta praga foram as invasões de piolhos e moscas. Com o desastre natural e biológico ocorrido e sem predadores, moscas, piolho e demais pragas começaram a se proliferar descontroladamente, afetando toda a população. Sabemos que moscas transmitem malária. A quinta praga foi a morte de todos os animais dos campos. Moscas, piolhos e demais pragas desaparecem, surgindo doenças nos animais. Uma peste maligna ataca todos os animais dos campos: cavalos, cervos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Como dissemos, sabemos que moscas, piolhos e carrapatos são grandes transmissores de doenças. As doenças atingem também os homens. Vão desde malária devido às moscas a furúnculos e queimaduras que, segundo estudos, podem ter sido causados por gases, dióxido de carbono, liberados no ar, que reduz a circulação de oxigênio, induzindo a comas e a má circulação, ocasionando os furúnculos. A sétima praga foi a chuva de granizo. Na época das pragas, também teria ocorrido a erupção do vulcão Tera, nas ilhas de Santorini, que resultou na emissão de bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Isso teria desencadeado terríveis tempestades de granizo e mudanças climáticas. Análises realizadas através das estalagmites, retiradas em cavernas no Egito, comprovam as mudanças climáticas na época citadas pelas escrituras. Estalagmites são formações decorrentes do gotejamento de água das fendas das paredes das cavernas de rocha calcária, transportando parte do calcário desta. Com a ocorrência da mudança climática e o vento do vulcão Tera, ocorre a chuva de cinzas, que causa umidade mais elevada, estimulando a presença de gafanhotos. Gafanhotos migram em enxames e podem chegar a 80 milhões de gafanhotos adultos por quilômetro quadrado. Destroem o que restou das plantações e árvores sem deixar frutos e nem folhas. Eles migram guiando-se pela corrente de ar úmida. Assim, conseguem colocar seus ovos e procriar em abundância. A nona praga foi a escuridão, que tomou conta de todo o Egito. Foi o período das trevas. As trevas citadas na Bíblia podem ser explicadas por conta das cinzas na atmosfera, que poderiam ter bloqueado a luz solar, o que teria dado origem aos 3 dias de escuridão. Pedras pomes encontradas na região comprovam que a composição química da pedra são procedentes do vulcão Tera. De acordo com os relatos bíblicos, nesta última praga do Egito, todos os primogênitos teriam morrido em apenas uma noite. Esta ocorrência teria se dado através do contágio por fungos, desenvolvido por fezes de insetos e umidade dos grãos armazenados. Sendo os primogênitos os primeiros a serem alimentados, também seriam os primeiros a desencarnarem. Outra possibilidade pode estar ligada à erupção do vulcão. Os abalos sísmicos teriam liberado gases tóxicos, matando as pessoas que estivessem dormindo mais próximas ao nível do solo, ou seja, onde ficavam os primogênitos. Então não devemos acreditar em milagres? O Espiritismo é filosofia, ciência e religião, orientando-nos para uma fé raciocinada, ou seja, sem dogmas. Dogmas significa algo que é certo e indiscutível.
Todos os ensinamentos e aprendizados devem estar pautados nessa tríplice: filosofia, ciência e religião. Caso em nossos aprendizados as informações forem contraditórias nos 3 campos, devemos optar pela ciência sempre, pois a ciência tudo nos comprovará. Moisés e a sarça em chamas. A sarça é um arbusto da família das acácias, uma vegetação comum na região de Midian. A sarça estaria localizada em uma região que continha gás natural. Esse gás subiria pela sarça através de rachaduras nas rochas, inflamando-se espontaneamente ou pela ação de raios, o que resultaria em uma chama de fogo, do meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Outro fator que estava presente era a mediunidade de Moisés. Moisés e a travessia pelo mar. Simulações mostram que um vento forte vindo do leste, soprando durante a madrugada, poderia ter partido as águas. O estudo mostra que a divisão de águas possui embasamento nas leis da física. Outra possibilidade que comentamos foi a travessia ter ocorrido durante a maré baixa. Na próxima aula, falaremos de Moisés e os 10 mandamentos. Muito obrigada, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.